Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um À Luz do Evangelho, estudando Religião dos Espíritos. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para discutirmos mais duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 258 e a questão 159. Na questão 258, nós vamos encontrar Kardec perguntando para os espíritos, e estamos aqui interpretando a pergunta, se o espírito antes da encarnação futura, se ele sabe o tipo de vida que ele vai ter, ou seja, as suas linhas de provas e de expiações. Os benfeitores espirituais disseram que sim, pois que é o próprio espírito que faz o seu próprio planejamento. Vamos discutir isso um pouco mais profundamente. Na questão 159, Allan Kardec questiona a espiritualidade da sensação de como o espírito se apresenta no mundo espiritual após a morte do corpo físico. Esses são os dois assuntos básicos que nós estamos aqui para estudar. E nós vamos passar agora a palavra então para o Dr. Aguinaldo para suas palavras iniciais. Então, essas duas perguntas têm tudo a ver com o nosso dia a dia, porque nós nascemos e desencarnamos. A única coisa certa que tem é que vamos desencarnar e vamos reencarnar. Nessa pergunta 258, em que o Kardec questiona se a gente vai saber o que a gente vai passar, o benfeitor diz que, conforme o Navarro colocou, nós fazemos o planejamento, mas muitas das vezes, às vezes tem umas coisas que será que a pessoa planejou um sofrimento atroz, né? E o Kardec faz uma subpergunta, mas seria um castigo de Deus quando o sofrimento é intenso, né? E o benfeitor disse, não, tudo que acontece tem anuência do Criador, ele tem suas leis, elas são muito sábias e isso tem que ter o aval do Criador. Mas Deus não castiga ninguém, Deus é amor, né? Agora, precisa saber o que a pessoa está fazendo, porque você faz o programa e depois você cai no esquecimento daquilo que você programou, e ninguém programa além da capacidade de suporte, mesmo porque se o fizer, o plano espiritual vai dizer, não, calma, faz uma programação compatível, deixa essa para a próxima. Daí Jesus dizer que o fardo nunca é além do ombro, porque seria uma falta de caridade da espiritualidade permitir que a pessoa reencarnasse com uma carga que está além do ombro dela, ela vai sucumbir matematicamente, certeza. Mas não, como há um acompanhamento dos espíritos superiores, a criatura vai escolher, até uma prova difícil mesmo, mas é necessária para ele quitar com a sua própria consciência débitos do passado e construir um futuro melhor. Então, isso é um introito da nossa questão. Agora, o Emmanuel vai fazer alguns comentários a respeito disso, que eu vou pedir para o Navarro iniciar esses comentários, para justificar a nossa reencarnação. O que nós estamos fazendo aqui, o que é esse programa, qual é a finalidade, o quanto tempo nós vamos ficar, o que nós vamos passar. Isso aí o Emmanuel tem umas colocações muito interessantes. E o interessante dessa questão colocada por Emmanuel é que ele estabelece uma analogia com uma escola, né? Ou alguns de nós vamos reencarnar numa condição muito primária, são sempre de acordo com a possibilidade do espírito, de uma forma muito simples, iniciando um processo, às vezes, de civilização ou civilizatório. Outros vão reencarnar numa outra condição, um pouquinho mais profunda, vamos dizer assim, em termos de consequências espirituais. Depois haverá aqueles que poderão reencarnar numa condição já de ginasial, comparativamente, colegial e faculdade, enfim. Ou seja, tudo aquilo que se planeja em sintonia com as necessidades do espírito. E Kardec vai ouvir isso dos espíritos, que quando nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, evidentemente se analisa a situação atual do espírito,
olhando para trás, ver o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser modificado, e aquilo que o Espírito propõe para si mesmo, visando o futuro, no sentido de conquistar progresso. Então, nós trazemos do plano espiritual, nos lugares adequados a nós outros, na escola da vida, as necessidades expiatórias em função dos erros cometidos, mas também as novas provas, junto com as provas pelas quais nós repetimos em outras reencarnações. Então, nós nunca temos, como bem deixou claro o doutor Aguinaldo, nós nunca temos um peso além do ombro. E a esse respeito, Kardec ainda vai perguntar para os espíritos, na questão 266, estudando ainda o tema, né, do planejamento reencarnatório, que não parece muito lógico que a gente peça a vida difícil aqui na Terra, né? E os benfeitores vão dizer para nós que quando nós estamos no mundo espiritual, a gente não pensa como a gente pensa aqui encarnados. Aqui a gente quer a facilidade, a gente quer menos peso, quer mais tranquilidade, em função, evidentemente, da cultura dos encarnados, da lei do menor esforço e tudo mais. Mas como espírito, a gente sabe que é necessário passar por determinadas provas e eliminar determinadas expiações por conta do progresso trazer para nós uma percepção maior da felicidade. Então, nós estamos na escola da vida, cada um no seu degrau, evidentemente, às vezes, por uma questão de mau uso das possibilidades. Anteriormente, a gente vem na repetência, né? Tínhamos possibilidade de um estágio mais avançado, mas em função da necessidade expiatória, a gente vem numa condição de repetente para justamente corrigir, para depois dar saltos quantitativos e qualitativos em reencarnação futura. De fato, ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Daí é preciso entender que cada um de nós tem a sua própria, entre aspas, cruz para carregar. Os ombros estão prontos para isso. Basta que a gente escolha definitivamente fazer o que precisa ser feito. Interessante dizer, aproveitando essa colocação do Navarro, às vezes a gente até acha que uma prova, uma expiação está além do ombro. O Kardec faz essa pergunta, conforme o Navarro colocou. Mas acontece que quando a gente está do lado de lá, a gente vê a vida de uma forma diferente. O tempo de 70, 80 anos que vão passar aqui, na eternidade é muito rápido, é coisa assim de estalo de dedo. Como a criatura falhou muitas vezes e ela quer resolver tudo de uma vez só, e ela entende condição para isso, ela pleiteia uma reencarnação difícil para resolver tudo de uma vez só. Porque ele sabe que o tempo é rápido, passa rápido, né? E que tem estrutura, então ele pede o aval da espiritualidade. A espiritualidade, percebendo que ela está de boa intenção e tem condição de, nessa encarnação programada, resolver muitos problemas lá de trás, então eles avalizam. E a pessoa chega aqui e pega uma pedreira pela frente. E aí vai dizer, meu Deus, mas como sofre essa criatura? E isso é demais para ela. Não, é uma prova difícil, trabalhosa, mas ela pediu. E a espiritualidade avalizou. Não é Deus que disse, você contrariou minhas leis, agora você vai pagar e você vai ser castigado. Não. Isso não existe no plano espiritual. Nós vamos desencarnar e eu sei que vão ter muita misericórdia comigo lá em cima, senão eu estaria ferrado. Mas eu sei que a espiritualidade é muito misericordiosa, eles são muito carinhosos, são muito afetivos, eles são muito tolerantes. Então não tem essa disposição em contrário que nós temos aqui na Terra em função de uma criatura que não nos agrada, alguma coisa que ela nos fez, a gente fica com uma certa animosidade. Não, o plano espiritual não tem isso. Lá eles têm amor, têm carinho, têm paciência, têm tolerância e vão ver o melhor para nós. Então, quando pede uma reencarnação dessa, eles avalizam e as coisas vão ser difíceis, porque nós queremos resolver tudo uma vez só.
E aí a gente coloca um neguinho difícil na família, a gente coloca uns inimigos convivendo com a gente no trabalho, a gente coloca umas pessoas que nós infelicitamos para a gente ajudar agora e a pessoa fica pegando no pé o tempo todo pedindo ajuda. E aí é hora da gente estar repensando, pô, mas o que eu pedi para mim? Está no contexto, então é bom que a gente não fique questionando muito não, vai fazendo tudo e mais alguma coisa porque está tudo certo. Verdade, essas coisas nos mínimos detalhes também é discutido por Kardec, porque não são todas as coisas que acontecem em nossas vidas que estão planejadas. Os benfeitores dizem muito claramente que são as grandes situações, os grandes problemas que influenciam decisivamente no nosso destino, vamos dizer assim, que fazem parte do programa. Então, se eu escolho, por exemplo, trabalhar como um policial militar aqui, junto vem as características do trabalho do policial militar. Se eu escolho ser professor, junto vem as características da função. Então, aquilo que está planejado são as grandes provas, as grandes necessidades. Os detalhes do dia a dia, uma costureira, por exemplo, sabe que eventualmente poderá furar o dedo com uma agulha, mas isso não estava previsto, furar com agulha naquele dia, naquela hora. As coisas não são assim, são as grandes provas. No mais, é desenvolver a inteligência, é desenvolver, vamos dizer assim, o trato com a segurança, o trato com o planejamento aqui encarnados, não fazer as coisas de supetão, raciocinar sempre. Mas seria preciso, meus amigos, nós pensarmos numa outra questão em função das dificuldades que a vida se nos apresenta. Porque, eventualmente, essas dificuldades podem levar a gente ao desânimo, à descrença, à falta de fé, né? A um estado melancólico, ou mesmo se deprimir, né? Vale a pena a gente dar uma estudadazinha quando isso acontecer, na mensagem A Melancolia, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. François de Geneve, a entidade espiritual, nos diz que de vez em quando a gente cede, em função do peso das provas, a gente cede o ânimo e assume uma condição de tristeza, porque o nosso espírito sabe que no mundo espiritual a gente tem uma liberdade maior do que a que temos aqui. Então ele pede para a gente resistir a isso, porque é passageiro, como o doutor Aguinaldo propôs para nós. O tempo de vida aqui, por mais extenso que seja, é sempre muito passageiro. E François de Geneve vai dizer para a gente resistir, que nós temos força para isso. E somos ajudados na resistência pelos mentores espirituais que abonaram a nossa vida aqui para a Terra. Então, se um dos amigos que está nos assistindo perceber uma certa tristeza e dificuldade diante da prova que está vivendo ou da expiação, dê uma estudadazinha na questão da melancolia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Vale muito a pena para a gente se conscientizar de que a vida, por mais difícil que seja, ela ainda assim é fugaz. E lembrando que a pergunta 159 como é que vai ficar a nossa volta para o plano espiritual, né? Porque a gente pensa em vir para cá, tudo bem, nós estamos reencarnados, nós programamos, nós estamos vivendo aqui, mas nós vamos voltar, né? E a morte física é um exame preliminar que nós vamos fazer. O que nós conseguimos nessa existência? Porque tem as provas, né? E ninguém vai colocar a gente já num banco, né? E um juiz com a toga, se agora nós vamos te julgar. Não é bem assim. Nós é que vamos fazer uma reflexão com o auxílio da espiritualidade misericordiosa. E aí, como é que você foi lá? Não é? Você aprendeu a ter paciência, porque a paciência é a dificuldade maior do espírito, né? Segundo Jesus, é a aquisição mais complicada. Você teve bastante paciência? Porque, olha, não é fácil ter paciência, viu? Parece que não é fácil. Não, é mais fácil ser humilde, é mais fácil até perdoar, tudo que ter paciência. E a gente, no dia a dia, tem que ter paciência com os velhos, né? Às vezes em casa o velhinho está lá almoçando devagarzinho, não vai acabar logo, anda.
E a pessoa de idade, ela é limitada, né? Criança, por exemplo, criança faz cada bagunça que não tem tamanho. E a gente tem que ter paciência com essa criança, porque ela é criança e ela nem sabe às vezes o que está fazendo, e às vezes está sabendo, mas está testando a gente para a gente ter paciência. E assim, nós vamos ter que exercitar todas as virtudes através da reencarnação. E quantas vezes nós temos a oportunidade de apresentar ali uma boa resposta, mas, via de regra, a criatura diz, mas não sou obrigado. Não, realmente ninguém é obrigado a nada, né? E acaba aprontando, e depois isso tem um peso. Então o Emmanuel vai comentar essa pergunta citando pessoas do passado que foram famosíssimas, né? Que depois desencarnaram muito mal. Carlos V da Espanha, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, o Napoleão Bonaparte, que vieram para a Terra sabendo que tinha que fazer a coisa certa, porque de repente, mas eles não sabiam, não, eles programaram fazer as coisas certas, ninguém programa para fazer coisa errada, e chega aqui, depois torce totalmente o caminho e acaba fazendo um périplo complicadíssimo e vai desencarnar, logicamente, muito mal, porque esses títulos não têm nenhum valor no plano espiritual. O título de rainha, de príncipe, de doutor, esse não, no plano espiritual é meu irmão, minha irmã, e aí como é que foi lá na Terra? Como é que você se ouve? Eu fui muito provado. Mas foi reprovado. Então, começa tudo de novo, e aí é difícil, né, Navarro? Muito difícil. Eu achei interessante as colocações de Emmanuel, quando ele fala da Elizabeth I, não essa agora, né, que acabou de voltar para o mundo espiritual, mas a Elizabeth I, nas portas da morte do desencarne, ansiando espiritualmente, dizendo que ela daria o reino dela por mais um tempo aqui na Terra. Né? 1 minuto. 1 minuto. É inexorável a volta ao mundo. E o Conte, Augusto Conte, que ele fala, né? Meu Deus, quanta coisa perdida, ele que era ateu, né? Vendo a sua própria cultura, quanto desperdício, né? Nós todos temos que voltar para o mundo dos espíritos para dar, num primeiro momento, uma checada no planejamento que nós acabamos de cumprir, que é o que nós discutimos anteriormente. Qual é o primeiro impacto? Qual é a primeira sensação? Para aqueles que viveram exclusivamente para a matéria, para as coisas da matéria, é de decepção, porque vão ver que não era nada daquilo que eles tinham por hábito fazer aqui na Terra. Evidentemente, para aqueles que cumpriram com o planejamento, minimamente, aqueles que fizeram por onde se aproveitar, né, se situar no planejamento reencarnatório, e como bem disse o doutor Aguinaldo, ninguém nasce aqui para fazer o mal, só para fazer o bem, né, esses vão ter vamos dizer assim, uma vista extraordinariamente boa do plano espiritual, porque vão sentir o alívio na própria consciência, né? Mas existe uma questão um pouco à frente da questão 159, que é a questão 165, e a gente precisa ficar atento a isso, meus amigos. Kardec pergunta se seria suficiente para o espírito, ao voltar, ter conhecimento espírita, se isso facilitaria o retorno ao mundo espiritual. Os benfeitores espirituais disseram que o conhecimento da realidade espiritual ajuda muito, porque o espírito já sabe de antemão que ele vai para algum lugar e imagina mais ou menos esse lugar, ele espera, não tem dificuldade nenhuma, porque sabe que tem uma espiritualidade esperando por ele. Mas que o que garante uma melhor colocação, uma melhor passagem pelo trânsito da morte e adaptação, o que realmente garante é a prática do bem durante a vida. Então, como ninguém foi colocado aqui na vida ou é colocado na vida num planejamento para fazer o mal, a gente precisa compreender que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem na intensidade de nossas possibilidades, porque seremos responsáveis pelo mal que resulta do bem que a gente não faz. Então, entre aspas, morrer bem e se readaptar ao mundo dos espíritos, porque é de lá que nós viemos, a melhor ferramenta ainda será a prática do bem na Terra, ou seja, desenvolver o amor. E como bem disse o doutor Aguinaldo, para amar precisa ter paciência. Precisa desenvolver a paciência, né, doutor? Precisa, nós temos que desenvolver todas as nossas aptidões
Que, aliás, foi a proposta crística, né? Jesus sai lá de um mundo que nós não temos nem ideia, né? Poderia ter mandado qualquer um espírito luminar no seu lugar. Dizer, ó, vai lá, ensina aquele povinho lá, né? Meus irmãos menores. Fala para eles que eles vão desencarnar, que eu estou preparando um lugar para eles, mas para eles ficarem bem atentos. Não. Jesus falou, não, eu vou. E veio. Enfrentou um mundo complicadíssimo, que você imagina, como se a gente entrasse num lugar onde está cheio de fumaça e não consegue nem respirar, né? Então Jesus entrou numa atmosfera aqui terrível, mas ele tinha condição para isso. E veio falar para nós, olha, eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. E deixou uma série de coordenadas no imperativo do verbo, não é? Faça assim. Ele não disse, olha, eu acho, você deve. Não, Jesus foi enfático, faça assim. Porque esse é o caminho mais curto. Então eu fico pensando o quanto o pessoal deixa de conhecer Jesus. E isso fica muito complicado. Tem gente, inclusive, muito materialista, chega até a questionar Deus, né? E a Meimei falou que a vida sem Deus é triste. Você estava falando da melancolia, Navarro. O dia que a gente tiver uma noçãozinha de Deus, né? Nós vamos ficar muito alegres, né? Porque a palavra entusiasmo, etimologicamente, vem do grego. Significa Deus em nós. Então, a pessoa que tem Deus dentro de si é entusiasmada e vai e faz e sempre está disposta a fazer. Mas aquela que está de freio de mão puxado, que não acredita muito em Deus e fica questionando, porque quando a gente questiona muito é porque nós não entendemos nada de Deus. Nós estamos aqui por misericórdia, como diz o Francisco de Assis, não estamos que pedir nada, reclamar de nada, nós temos que fazer. E quando a gente às vezes até tem dificuldade de entender, e agora o que eu faço? Olha, pega o Evangelho, vai lá, estuda. A melancolia está lá, a gente fica alegre de enfrentar, a vida é nossa e não adianta arrepiar. Fomos nós que pedimos, agora você não quer viver? Pois viva intensamente e ainda agradeça até as dificuldades. Porque existe a experiência auxílio, mas existe também a experiência provação. A gente é auxiliado, mas tem a prova que nós temos que passar para ter a experiência do aprendizado. Porque a gente não aprende nada sem passar pelas dificuldades. E a pessoa que pega tudo de bandeja, ela não tem nenhum sacrifício, não tem que exercitar capacidade mental, nem tem que se doar, está tudo fácil, está tudo de bandeja para ela. O que ela vai crescer, melhorar? Nada. Mas quando a gente enfrenta as dificuldades e vê que nós estamos nos aparatando para uma vida que é eterna, como diz o Francisco de Assis, nós temos que estar sempre nos observando. E os parâmetros são crísticos. O que Jesus faria? Faça. Ah, mas é muito difícil. Sim, lógico que é muito difícil. Se eu disser para uma criança, por exemplo, e aí, escreva aí, casa. Ele não vai escrever nunca, porque ele entrou agora no prezinho, lá vamos dizer, nos primórdios da escola ali, ele vai começar o A, E, I, O, U. E como é que ele vai escrever casa aí? Não tem nenhuma consoante, né? Então, como é que ele vai conseguir associar o C com o A, o S e o A? Não tem jeito. Então, assim é conosco. Mas a criança vai na escola hoje, vai amanhã, ele arrepia, tem que levantar cedo, vai choramingando. Mas no final, que sobra? Uma cultura que vai ser positiva para essa criança quando na fase adulta. Assim é também o lado espiritual. Verdade. Nós todos temos um anseio pelo bem-estar, sentirmos-nos bem. E, evidentemente, todos nós já pensamos um dia se a gente vai se sentir bem no mundo espiritual quando voltarmos, né? Porque temos em nós, enraizadamente, a cultura do paraíso, a do inferno. Entrou também a questão do purgatório aí no meio do desenvolvimento do entendimento religioso, né? Mas os judeus também tinham essa preocupação
e apresentaram essa preocupação para o Senhor Jesus, né? O que fazer, quem é que entra no reino dos céus, quem é que vai para o reino das sombras, do inferno, né? E o Senhor Jesus foi muito claro com relação a isso. Ele disse: passai à direita, benditos de meu Pai, os que vão ao céu, sentir-se bem na volta para o mundo dos espíritos, né? Pois que tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive preso, foste me visitar, estive doente, foste me ver, fui hóspede, fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Mas, Senhor, quando foi que nós te fizemos isso para merecer o céu? Quando fizeram um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. E passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Estive nu e não me vestistes, preso e doente não me foste visitar, e estive estrangeiro em vossa terra e não me hospedastes. Mas, Senhor, quando foi que deixamos de fazer isso para você? Quando deixaram de fazer para os meus menores irmãozinhos. Então, a proposta da vida é o bem, com bom ânimo, como propôs o doutor Aguinaldo. O que é que tem para ser feito? Vamos fazer o que tem para ser feito, né? O que é que precisa ser feito? Vamos fazer já. Porque pode ser que essa noite seja pedida a nossa alma. Pensemos nisso. Meus irmãos, nós chegamos ao término de mais uma gravação, de mais um estudo. Agradecemos a todos por nos acompanhar, é um incentivo para nós outros, e que nós possamos estar juntos na próxima semana. Muito obrigado a todos e muita paz.